Quando o homem foge e a mulher se cansa, a inversão que está destruindo gerações, meus amigos. Está destruindo gerações isto. Gente, é triste o que está acontecendo em nosso país de uma forma mais ampla no mundo. Em uma entrevista de um presídio feminino, uma das detentas disse dessa maneira: eu sou assim porque fui criada por uma mãe dura e um pai ausente. Ela completou: minha mãe virou um leão porque o meu pai fugiu. Essa é uma história verídica. É uma história verídica. Essa história resume o que está acontecendo em milhares de casas. Mulheres que se tornaram guerreiras não por escolha, mas por sobrevivência. E homens que se tornaram fantasmas, desaparecendo do papel que Deus lhes deu. A crise da identidade, um mundo desorientado. Hoje vivemos uma epidemia de confusões de papéis. Meninos afeminados, frágeis, carentes de afirmação. Homens imaturos, viciados, incapazes de assumir responsabilidades. Mulheres duras, sobrecarregadas, solitárias. Meninas que não sabem se são filhas ou mães, líderes ou sobreviventes. O que era para ser complementar virou competição nos dias atuais. O que era para ser harmonia virou uma grande confusão. Ai dos que mal chamam de bem e ao bem chamam de mal. Isaías capítulo 5, verso 20. Estamos tentando reinventar o que Deus, o Criador, já definiu. A raiz de tudo isso, a raiz espiritual, a inversão começa lá no Éden. Quando a serpente entrou no jardim, Deus havia dado já a direção. O homem será o cabeça, Efésios capítulo 5, verso 23. Mas o que vemos no Éden é a serpente ignora Adão e vai direto à mulher. Eva fala e decide. Adão ouve e obedece à mulher, mas não obedeceu a Deus. Aí Deus vai dizer: por que deste ouvido à voz de tua mulher? Gênesis capítulo 3, verso 17. Não foi só um pecado de comer o fruto, foi uma inversão de governo espiritual. E até hoje, quando o homem ouve mais a voz do mundo do que a voz de Deus, e a mulher tenta comandar sozinha, o caos se repete. É os efeitos da sociedade. A inversão virou algo cultural. Em filmes, novelas, músicas, retratam homens bobos e fracos e mulheres dominantes. Escolas ensinam que o gênero é fluido. Famílias com mães solitárias e pais omissos. Crianças com crise de identidade. Consequências sociais. Lares destruídos, lares quebrados. Depressão em adolescentes. Abandono paterno, pais abandonando famílias, abandonando filhos. Isso gera um suicídio juvenil em relação ao abandono paterno. Multiplicação de ideologias contrárias àquilo que Deus deixou, àquilo que a Bíblia diz. Tudo isso está sendo celebrado como um progresso, quando na verdade é uma apostasia disfarçada.
A responsabilidade do homem, meus amigos. O homem tem que buscar ser responsável. O homem foi chamado para ser o cabeça, para ser o líder, para ser o pastor da sua família em primeiro lugar. Efésios capítulo 5, verso 23. Amar como Cristo amou. Efésios 5, 25. Ensinar os filhos. Deuteronômio 6, 6 e 7. Proteger, promover. Timóteo 5, 8. Mas hoje temos o quê? Homens que têm medo de liderar. Maridos que não oram, que não buscam a Deus pela esposa, pelos filhos, pela família. Pais que não disciplinam. Líderes que não confrontam o pecado. Porque se confrontarem, vai cair no mesmo erro. Também eles estão em pecado. Homens que não oram. É homem sem direção. Homem que não lidera, transfere sua coroa para o inimigo. E o peso maior sobre as mulheres. Muitas mulheres estão carregando fardos que não foram chamadas para carregar sozinhas. Mas está acontecendo isto hoje, porque os homens estão fracos. Elas trabalham e ainda cuidam dos filhos, administram a casa e ainda tentam manter a fé viva. Sentem-se culpadas por não derem conta de tudo. Estão adoecendo emocionalmente. Isso não é empoderamento, isso é esgotamento. As mulheres que entraram nesse jogo estão sendo esgotadas. A mulher foi chamada para ser auxiliadora. Gênesis capítulo 2, verso 18. A mulher foi chamada para edificar a casa. Provérbios 14, 1. Revestida de força e dignidade. Provérbio 31, 25. Submissa como a igreja é a Cristo. Efésios 5, 22 e 24. Mas vem a cultura e diz: você não precisa de homem nenhum. Mande, grite, conquiste. É isso que a cultura diz, é isso que a mídia diz, é isso que as novelas diz, é isso que as plataformas diz. Resultado: mulheres feridas, sozinhas e endurecidas. Crianças sem referência. A maioria das vítimas dessa bagunça não são os homens nem as mulheres, mas os filhos. Crianças sem pai se tornam jovens sem limites. Meninas sem mãe presente viram mulheres sem direção. Adolescentes sem identidade se entregam às drogas, à pornografia ou a ideologias. Instruir a criança no caminho que deve andar, Provérbios 22, verso 6. Mas quem vai instruir se os pais estão ausentes e as mães estão exaustas? O chamado de Deus para que venha a ressurreição dos papéis. Deus não errou ao criar o homem e a mulher diferente. A diferença é divina. A complementariedade é perfeita. A ordem precisa voltar. Homens, volte para o altar, volte para o seu quarto de oração, pregação, leitura bíblica. Mulheres, voltem para o propósito. Lares, voltem à estrutura original de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, Salmo 127, capítulo 1, verso 1, a restauração não começa na política, nem na escola, mas a restauração começa na família. Temos que buscar a aplicação prática. O que fazer? O que fazer? O que nós devemos fazer? Homens, assumam o seu papel de sacerdotes. Orem com suas esposas ou orem pelas esposas. Corrija os seus filhos com amor, mas com firmeza. Volte à palavra, volte à leitura bíblica, volte à oração, homens. Assim como Jó fazia, orando pela família, pela esposa, pelos filhos. Mulheres, deixem Deus curar a dureza
e corações de vocês, sejam coluna espiritual da casa. Respeitem, apoiem e edifiquem juntos. Restaurem o culto doméstico. Voltem a se ouvir, a comunicar uns com os outros. Deem exemplos aos filhos. E eu quero encerrar com esta oração profética, em nome de Jesus. Senhor Deus, hoje está levantando um chamado de arrependimento para os homens que se escondem, para as mulheres que se endurecem, para os filhos que cresceram sem direção. Oremos ao Senhor. Senhor, restaura os lares, restaura a essência de cada um, que o homem volte a ser sacerdote e que a mulher volte a ser edificadora, que o lar volte a ser um lugar de glória, que os filhos cresçam com exemplo, temor e verdade. Em nome de Jesus, amém. E assim, eu agradeço por você ficar até o final. Curta o vídeo, compartilha e se inscreve no canal e compartilhe com qualquer pessoa que você entende que precisa desse chacoalhão, desta palavra, para que assim as famílias voltem a ser o céu na terra. Deus abençoe você e toda a sua família. Te aguardo no próximo vídeo.